dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse de Jesus segundo São João. Estamos no capítulo 13, analisando o primeiro versículo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. 7 cabeças. Na antiguidade bíblica, ao tempo em que o profeta João enviou o Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, essas 7 cabeças foram entendidas pelos leitores como o Império Romano, pois que no capítulo 17, versículo 9 do Apocalipse, o anjo informa que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, como também são 7 reis. Roma era a única cidade no mundo fundada sobre uma colina. As colinas que rodeavam a comunidade primitiva eram Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Depois surgiram outras, Pinciana, Janículo e Vaticano. Para os intérpretes do Apocalipse ao tempo de João, as 7 primeiras colinas representavam os 7 reis. Vocês devem se recordar que já dissemos que João selou o texto do Apocalipse para que, em caindo em mãos de inimigos, esses o considerassem um desvario de um velho. Todavia, para aqueles que estavam acostumados com a linguagem cifrada do profeta, nada havia de desvario, pois que o texto seria bem compreendido. Observa-se que numa intenção de mistificar, de enganar, a besta traz sobre os chifres 10 diademas, enquanto que o dragão portava os diademas sobre as cabeças. Isso indica que os chifres, ou reis, estão subordinados ao dragão. A mesma besta é um braço do dragão, ou está subordinada a ele, pois que porta sobre os seus chifres os diademas. E para relembrar, diadema é uma espécie de coroa usada pelos gregos e pelos romanos na antiguidade. No versículo 6 do capítulo 5 do Apocalipse, João relata ver no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos um cordeiro como tinha sido morto, que portava 7 chifres. Este é o Cristo de Deus, o que desvenda os segredos do Apocalipse ao abrir o livro selado com 7 selos. Vê-se que o anticristo, no intuito de provocar caos e confusão na cabeça dos homens, usa igualmente da mesma imagem, só que de forma grotesca, como já falamos. Ainda no versículo 1 do capítulo 13 do Apocalipse, João relata que sobre as cabeças da besta, em número de 7, havia nomes de blasfêmia. Esta palavra indica palavras ofensivas contra Deus. Quanto aos nomes de blasfêmia que a besta traz nas suas cabeças, quem os escreveu? Ela já aparece assim. Na verdade, meus irmãos, esses nomes estão incutidos na mente dos seres humanos, em seus pensamentos, quando, sob qualquer empecilho às suas vontades, logo esbravejam, acusando o Pai Celestial de toda a maldade que campeie pelo mundo. Hoje em dia é assim mesmo. A pessoa sofre um dissabor, culpa de Deus. Sofre um acidente, culpa de Deus. Sofre um abandono, culpa de Deus. Ora,
tudo é culpa de Deus? Quer dizer que ninguém tem culpa de nada? São todos inocentes? Não. Não há inocentes neste mundo, nem vítimas. Todos são culpados pelo seu sofrimento, pela sua desdita, pelo seu dissabor. Mas não é somente a besta que emerge do mar que traz nomes de blasfêmias contra Deus. Quando chegarmos ao capítulo 16, versículos 10 e 11, veremos que os homens, ao sentirem a dor e o sofrimento por causa do reino da besta, que se torna tenebroso, igualmente haverão de blasfemar contra Deus. Sobre o versículo 1 do capítulo 13 do Apocalipse, falta ainda comentarmos a respeito do termo mar, que essa besta emerge do mar. Mar, em linguagem profética, são os povos, as nações. Então voltemos ao capítulo 17 do Apocalipse, no versículo 15. Neste, o anjo afirma a João que as águas são povos, multidões, nações e línguas. A besta emerge do mar, ou seja, de entre os povos, de entre as nações, de entre as diversas línguas. Na antiguidade, o Império Romano, que passou a perseguir os cristãos, imperava sobre muitos povos, línguas e nações. Só que esse império caiu e a besta tomou nova conotação na história. Hoje, o que é? O que vem a ser a besta que emerge do mar na atualidade? Se querem descobrir, a indicação é esta. Ela reina sobre os povos, sobre as nações, em diversas línguas. Continua numa imitação grotesca do cordeiro, até mesmo se dizendo representante dele, quando alguém mais estudado a questiona. Em breve, este estudo nos revelará quem representa esta besta que emerge do mar na atualidade. Mas vamos devagar, preparando nosso espírito para tal revelação, mas sempre atentos e repetindo, tudo conforme a história. A história é que nos dirá quem é esta besta na atualidade. Ok? Então, um fraternal abraço e até a próxima.